Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. O capítulo é o 11, o versículo é o 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Jesus foi comer fruto, um figo, não achou. Ele disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. As nossas palavras valem muito. A Bíblia diz: o que você ligar na terra, está ligado no céu. O que você desligar na terra, está desligado no céu. Às vezes não entendemos o poder das nossas palavras. Jesus falou e nem ligou, virou as costas e foi embora. Quando eles passaram, eles notaram que a figueira estava seca das raízes. Aí o Pedro, como um porta-voz, o mais tagarela da turma, e Pedro, lembrando, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Eu lembro, há muitos anos atrás, tem uns quase 30 anos, uma pessoa mandou, naquela época, carta, no e-mail, uma carta assim: pastor, eu não concordo, você abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo. Peraí, se eu estou amaldiçoando a doença, eu estou abençoando o doente. É uma coisa lógica, né? É uma compreensão lógica. A doença, eu te repreendo, eu te amaldiçoo. Ainda que alguns não gostem desse termo, mas Jesus aqui amaldiçoou a figueira. Então, quer dizer, você amaldiçoar a doença ou amaldiçoar o vício, não vejo como antibíblico, não. Mas tudo bem, não vamos entrar no questionamento agora, não. Vamos ficar aqui no ensinamento. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Aqui que dá tudo. A fé tem que estar só em Deus, não pode estar em mais ninguém. Essa fé todos têm direito, como? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem ao seu coração. Quando você ouve, aquela certeza vem. Mas a palavra tende aqui também: mantenha a fé em Deus. E nós não conseguimos manter. Por que não conseguimos? Vamos para João, capítulo 8. Depois eu volto aqui, tem muita coisa aqui. João 8:31. João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós já estudamos. Eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, mas não era tudo. Eles tinham que permanecer na palavra. Então são três coisas que estudamos em outras ocasiões com mais profundidade. Aqui é só um resumo. A pessoa tem que então ouvir, crer e permanecer, para ser um discípulo de Jesus. Não esqueça: ouvir, crer e permanecer. O que está acontecendo? Ele mantém a fé. Nem sempre nós conseguimos manter. A fé, ela pode ser roubada, ou é roubada, mas os dons de Deus não são irrevogáveis. A fé não é um dom. Veja comigo Apocalipse, capítulo 3, 1, 2, 3, versículo 11. Estou recapitulando. Capítulo 3, versículo 11. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Então, o que nós recebemos de Deus pode ser tomado se você não guardar. Como é que você guarda? Com oração. Entenda bem, cercando a sua vida com oração. Você deve orar, permanecer na presença de Deus. E nem sempre nós conseguimos. No culto anterior, que eu não vou repetir, só vou comentar, o Pedro estava no barco com outros discípulos, e aí Jesus tinha falado: ó, entrem no barco e passem para o outro lado. Jesus demorou, que ficou orando. Aí um vento veio ao contrário e levou o barco para o meio do oceano. Jesus foi andando por cima das águas. Estava uma tempestade, um vento forte, e Jesus foi. Quando eles viram, gritaram: é um fantasma. Jesus: calma, sou eu, não tem mais. E então o Pedro, o tagarela da turma, disse: se é o Senhor, deixa-me ir ter contigo. Ele disse: vem. O Pedro desceu e andou sobre as águas. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas, mas reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Então o que estamos vendo? O medo é uma coisa do diabo, nós sabemos que é roubar a sua fé. Se a Bíblia diz: não temas porque eu sou contigo, mas se você teme, então é um modo do diabo roubar a sua fé, e tem gente que perde a fé. Hoje nós vamos ver diferente um pouco agora. Vamos aqui para Juízes, capítulo 6. É o mesmo assunto, mas um pouquinho diferente. Isso aqui é bem conhecido, eu não vou ler muito não vou parar para explicar, que já estudamos bem recentemente, bem rapidinho.
Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. É um erro do homem, tentar fazer a coisa do jeito dele. Jesus disse em João 15:5, sem mim, nada podereis fazer. E eles não consultaram a Deus no horário, era um inimigo feroz, porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente com eles subiam, confederação de nações. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra. E chegaram até a Gaza e não deixavam o mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Que miséria que Israel passou. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos. Atenção, em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir, que é a missão do inimigo, matar, roubar e destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, irmão. A presença do inimigo no seu território faz isso. É como às vezes tem um ladrão no meio, né, vamos dizer assim, da sua empresa. As coisas somem, não é verdade? Meu Deus, as coisas não rendem, porque tem um midianita ali. Não acontece isso, não é verdade? Quantas vezes? Às vezes até de indicar, tem um rato lá que vai e pega as coisas. Você vê lá o Tom e o Jerry, né, que toda hora você vê o ratinho vai lá e come o queijo, pega o queijo. Quer dizer, é um rato que está ali dentro. Aqui eram tantos, e era a missão deles. E diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, é isso que você precisa. Você não precisa propriamente do socorro, que pode até mandar mantimento, Deus pode até mandar prosperidade, mas tem um midianita que vai devorar você, irmão. Tem um rato lá que vai te roubar. Não adianta, tem que ser tirado o rato. E o rato não é com o rato, né? Quer dizer, esse demônio tem que sair, que está ali devorando. Aí diz, e o que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Eles receberam a palavra da fé, mas eles não conseguiram manter a fé. Não conseguiram se manter na fé. Isso está acontecendo talvez com você. O diabo vem, amedronta você e você... Não, eu não vou temer porque a Bíblia diz que Deus está comigo. Porque ele disse que ele nunca me deixaria, que ele nunca me abandonaria. Então aí você não deixa roubar, mas a pessoa rouba a fé. Então nós temos que manter a fé. Como é que eu consigo manter? Ouvindo, crendo e permanecendo. Eles não permaneceram. Eles ouviram, podem até ter crido na hora, Deus está conosco. Mas quando falar israelitas, os deuses dos amorreus são cruéis. Eles matam, roubam, destroem, quebram perna, matam, devoram tudo. Eles são ferozes. E eles temeram. Note que eles não temeram o exército dos midianitas. Eles não temeram o exército dos amalequitas, nem do povo do Oriente. Eles temeram os deuses dos amorreus. Somos nós que temos medo dos deuses da feitiçaria. Que é isso? O mundo aí fora pode exaltar, mas são todos derrotados. Não valem nada se a capa é preta, cor de abóbora, rosa, azul, sei lá qual é a cor. Entenda? Você fala, está amarrado em nome de Jesus. Se o demônio que for, ele fica amarrado. Você fala, põe a mão para trás, põe. Cai de joelhos, cai. Há muitos anos, já contamos isso. 3 homens visitaram a reunião que estava com o missionário. Ele era jovem ainda, tinha 30 anos ainda. E eles falaram assim, aí falaram para esse irmão. Esse irmão era chefe de feitiçaria, chefe de terreiro lá. Rapaz, você está deixando esse garoto fazer a sua cabeça? Você sabe que os guias vão te pegar. Não era nada. Assista um culto, uma reunião que vai ter agora. Era uma reunião de libertação. E manifesta demônio daqui, manifesta demônio dali, expulsa. Aí um olhava assim, agora eu quero ver. Aí batia no peito. Aquele ali é o da pedreira, eu quero ver o que ele vai fazer agora. É assim, em nome de Jesus você está amarrado.
Em nome de Jesus, põe a mão atrás. Botou, cai de joelho em nome de Jesus. Um olhou para o outro, rapaz, se a gente fala desse jeito com guia lá no terreiro, ele, ó, o garoto está dizendo, põe a mão para trás, põe a mão para frente, põe a mão aqui, cai de joelho e cai. E qual é o seu nome? O outro é capa não sei o quê, não sei, não vale nada, irmão, são todos derrotados, entenda bem. Quando alguém fala em nome de Jesus, está amarrado, mas tem gente que tem medo, não pode ter medo de nada. Nós temos que viver com a palavra de Deus, então mantenha a sua fé em Deus. Vamos voltar lá? Marcos 11, paramos no 21. No 22 nós paramos, desculpa, 22. Aí no 23 ele diz assim, porque em verdade vos digo que Jesus era muito humilde, né? O Pedro abismado, os outros também, Senhor, olha aí a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus depois disse, Pedro, Pedro, eu sou Jesus, sou filho de Deus. Não. Ele aproveitou, irmão, aproveite para ensinar as pessoas. Quando alguém fala, irmão, você tem uma fé, irmã, você orou por mim? Como a irmã Maria mesmo o nome dela, que é o nome fictício de Maria, mas é Maria mesmo. Trabalhava na empresa de contabilidade, tinha um homem com caroço, já ouviu o testemunho, uma grande, e ela disse que como a pastora incomodava com aquele caroço. Um dia eu cheguei e falei, seu fulano, o senhor pode deixar eu passar o óleo da minha igreja aí no seu caroço? Ele disse que na hora deu vontade até de xingá-la, né? Mas com respeito à pessoa lá do trabalho, uma pessoa já de idade, disse, tá bom, pode colocar o seu óleo aí. Ela colocou, fez a oração do jeito dela, e foi no outro dia o homem estava fazendo um escândalo no bom sentido. Pessoal, a Maria deu um óleo que é mágico aí. Eu tenho um negócio aqui que está para operar, há muito tempo que eu tenho, nunca estava com medo de operar. Ela me passa esse óleo aqui, o óleo aí, subiu, pessoal. O dono da empresa escutou, chamou lá no escritório dele, na sala dele. Maria, você tem um pouquinho daquele óleo? Ela disse, eu tenho, na igreja, é Jesus que faz. Mas é porque apareceu um nódulo no seio da minha filha. Eu posso levar para ela passar? Pode. Aí ela, da simplicidade, mas passa com fé, tá? Em nome de Jesus. Se eu passar aí, manda sair em nome de Jesus. Daí deu para a esposa, né? No outro dia o homem fez a mesma coisa. Pessoal, não é que o óleo da Maria é mágico mesmo? Tem um poder também. Se sumiu, disse, não é óleo, não, é Jesus. Você tem que dar a vida para Jesus, você tem que dar o testemunho lá na igreja. Mas por que eu estou falando isso? Entenda. A Maria fazia. Mas pode ser o José, pode ser o Joaquim. Jesus aproveita a oportunidade e dá uma lição, porque em verdade diz que qualquer que disser a este monte, você pode ter muita fé, mas se você não falar ao problema, não falar ao mal, tem que sair. Jesus falou a febre, ele repreendeu a febre. Febre, você sai, chamou pelo nome, febre, eu te repreendo. Você tem que falar. Mas isso é loucura. Loucura, imagine falar com um monte. É loucura. Mas Jesus está dizendo o quê? O monte, eu exemplifico assim. Se você tem fé em Deus, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Então o monte é aquilo que contradiz a palavra. Se a palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, então eu digo a doença. Se a Bíblia diz que Deus não me deu o espírito de medo, então eu digo ao medo. Se a Bíblia diz que Deus me fez morto para o pecado, eu digo ao pecado. Quer dizer, fala ao mal, fala ao monte, saia, vai embora. Diga ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Aqui está a chave. Você não pode duvidar no coração. O coração não é mente. É aqui, a dúvida vem, você vai embora. Eu não vou mudar a minha oração. Eu falei. Aí a Bíblia diz assim, e crê que se fará aquilo que diz. Não é o que você orou. Você orou, agora você mantém a sua oração. E tudo que tu disser, lhe será feito. Mas ainda tem mais. Tem o 24. Por isso vos digo que tudo que pedir-te, determinar-te, exigir-te, o que você falar naquela hora, na oração, crendo, orando, quer dizer, em comunhão com Deus, ligado com Ele, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Foi esse versículo que aquele pregador, que hoje já está na glória, que ele tinha 16 anos de idade, era um garoto, o coração dele estava inchado, entenda, a cintura para baixo estava paralítico, ele lendo isso aqui, ele tomou posse. Ele disse, em nome de Jesus, eu tomo posse hoje, eu creio, esse mal não vai acabar com o meu corpo, não vai me matar, vai embora, não lembro as palavras que ele falou na oração. Os sintomas pioraram, o pastor da igreja da avó dele, na época, foi fazer uma visita, colocou uma mão dele aqui, outra mão aqui, com essa posição, e fez a oração, Senhor, consola o coração dessa família que está perdendo esse jovem. Ele não está conseguindo mais falar, que tinha piorado. E ele queria gritar assim, eu não vou morrer, porque eu criei na hora da oração, que eu orei, eu tomei posse, a bênção é minha. E ele realmente foi melhorando, se levantou,
ficou curado. Ele tinha mais de 2 metros de altura, pesando acho que 60 e poucos quilos, era um bambu ambulante. E ele disse que o pessoal na rua perguntava coisa. Ele foi trabalhar numa floricultura, tinha que levar até aquelas árvores na mão. Rapaz, você não vai aguentar, eu vou aguentar porque o Senhor é a minha força. E ele aguentou. Esse homem já falecido, mas com quase 90 anos. Mas o que eu estou dizendo foi esse versículo. Então, quando você estiver orando, na hora da oração você crê, que aí a coisa acontece. Então, tem de fé em Deus. Mantenha a sua fé em Deus. Não deixe o diabo roubar a sua fé. Medo, dúvida, vem alguém cochicha no seu ouvido, alguém fala, não é bem assim não caia nessa não. Amigo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu orei e não vou voltar atrás. A mulher foi no meio de todo mundo, ela não podia estar ali, a lei proibia, mas a fé é maior do que a lei. A graça é maior do que a lei. Ela estava na graça, ela foi, tocou, e na hora que tocou, ela sentiu a sua cura. Hoje é o seu dia também. Ouça a palavra, deixe a fé nascer no seu coração e tome cuidado. Guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua fé. O Pedro roubaram a fé dele, ele que tinha fé, tanto que depois ele fala. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas que tenho isso. E ele explicou depois, a fé no nome de Jesus fez o nome de Jesus fortalecer-se.